No meio do caminho, encontrei a psicologia perinatal, que foi algo que eu falei, gente, se eu tivesse descoberto isso antes, muita coisa na minha vida, na minha prática e na minha vida pessoal teria sido diferente, com certeza. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Schiavo do Mater Online e hoje a nossa live ela vai ser especial. Duas convidadas, Mater alunas, que vão contar a sua história, a sua experiência com a psicologia perinatal. E como sempre, esse é um momento que eu adoro, poder conhecer as histórias das nossas alunas, dessas psicólogas maravilhosas, que tem sempre uma história muito legal para contar e eu adoro conhecer. A gente tem bastante aluno, a gente se conhece assim, né? Quando a gente se vê, nos encontra ao vivo, em alguns momentos, mas conhecer a história é essa a minha chance, a minha oportunidade de poder conhecer. E hoje nós vamos receber a Naira e a Ana Flávia. Bem-vindas! Olá, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, mulheres! Tudo certo aí com vocês? Tudo bem. Tudo certo. Naira, de onde você fala? Qual que é a sua cidade, seu estado? Então, eu sou do Rio de Janeiro, atendo em Niterói e em São Gonçalo, né? São dois municípios vizinhos aqui do estado do Rio. E já venho há um tempo atuando aí na área da psicologia perinatal. Que show! E você, Ana, de onde você fala? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e atendo online. Que legal! Então, olha só, uma do Rio de Janeiro, outra de São Paulo, uma atenda presencial, a outra online. Que massa! E vocês são psicólogas há quanto tempo? Podem ficar à vontade para falar quem quiser aí. Eu sou psicóloga já, venho atuando desde 2017, né? Formei no final de 2016. E aí, desde então, já comecei a atuar, né? Terminei a faculdade grávida, então aí já tem um spoilerzinho, né? Terminei a faculdade grávida. E aí, logo que meu filho estava bebezinho, né? Eu comecei a atender e aí fui atendendo e tô desde então. Sempre na clínica? Sempre na clínica, sempre na área clínica. Foi sempre o que eu desejava, né? Foi sempre o que eu quis. E aí, no meio do caminho, encontrei a psicologia perinatal, que foi algo que eu falei, gente, se eu tivesse descoberto isso antes, muita coisa na minha vida, na minha prática e na minha vida pessoal teria sido diferente, com certeza. Olha que legal. E você, Ana? Pois é, eu me formei em 2002, há quase 20 anos. E comecei atuando na clínica, sempre trabalhei com desenvolvimento infantil e com famílias. Então, eu comecei numa clínica de pediatras e a demanda que me chegava era basicamente essa, era uma demanda espontânea. E na época eu nem fazia... Em 2002? Isso, eu me formei em 2002. Já chegava essa demanda para você espontânea. Foi, eu fiz assim, logo depois da faculdade, eu fiz uma especialização em desenvolvimento infantil, e aí já fui para a clínica e comecei a atuar com esse público. Então, depois de um longo caminho aí na clínica, eu atuei também no conselho tutelar, continuei com famílias, mas aí numa situação de vulnerabilidade social, atendendo crianças com algum tipo de violência, um histórico de violência, até engravidar. Aí, quando eu engravidei, também eu falo que eu passei por todos os módulos do Mater Online. Tive uma fase de tentante, gestante, puérpera com muita intensidade. E aí, a partir daí é que começa, de fato, a minha busca pela psicologia perinatal. Olha, que interessante, gente, né? É muito comum, né, que a gente primeiro passe, né, pela situação da maternidade e aí a gente é psicóloga, né, vai correndo pesquisar alguma coisa para ver o que tem para, né, até tentar se entender, né? O que está acontecendo e aí gosta dessa área. Eu acho isso bem interessante, é muito comum isso. E me conta um pouquinho aí de vocês, então, justamente essa parte, né? Como que veio esse interesse em psicologia perinatal? A Ana já trabalhava com esse público, mas provavelmente não sabia nem que era psicologia perinatal que fazia. Exatamente. O que me intrigava nessas histórias é porque eu pegava a família já numa fase de conflito, a família já constituída. E eu ficava sempre imaginando o que aconteceu até então, né? Como que foi, como que o casal se conheceu, como que foi a gestação, o puerpério e tudo mais. Então, só que isso ficou assim, guardado numa caixinha, né? Era só um interesse. E aí, depois da minha gestação, quando eu voltei para a clínica, eu já decidi voltar com um nicho definido, né? E aí também estava estudando marketing digital e tudo mais. Eu falei, eu vou nichar um pouco o meu público. Então, eu fiz uma lista de tudo aquilo que me interessava e de tudo aquilo que as pessoas
a demanda maior que eu tinha na clínica foi basicamente perinatal. Então, às vezes, não tanto a gestação em si, mas eu tenho um número muito grande de tentantes em reprodução assistida e puérperas mães que estão aí nesse momento difícil. Só que, assim, me faltava muito um conhecimento sólido, dados atualizados, uma coisa mais científica mesmo, porque eu tinha os meus estudos por fora para poder atender esse público, mas eu queria uma coisa mais consistente, então comecei as minhas buscas e foi aí que eu encontrei o Mater Online. Que show, Ana, eu vou querer saber mais sobre isso já. E com você, Naira? Então, eu até estava comentando, né? Eu descobri o Mater Online quando eu estava morando fora. E aí eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, né? Que ela teve uma perda gestacional e nós éramos muito próximas, né? Então, assim, eu estava morando fora com meu filho pequeno já, né? E quando ela teve essa perda, eu fui pesquisar sobre o luto perinatal, que eu conhecia muito pouco, que, né, eu estava muito longe. E aí eu fiquei muito mexida com aquilo e calhou de ser na época de um workshop que você estava organizando. Foi quando eu fui pesquisar e saber mais. E aí fui lendo, fui me aprofundando, participei do workshop. Eu disse, então, peraí, preciso saber mais sobre isso, porque, na realidade, o que surgiu foi uma pessoa próxima a mim que estava passando por um luto. Não foi com a sua maternidade, foi com Não, depois que eu fui entender... de uma amiga próxima. Sim, depois que eu fui entender que aquilo estava seria importante para mim, né? Eu estava morando na Tailândia, né? Meu marido havia sido transferido, nós passamos 6 meses lá. E aí eu saí de uma vida que eu estava aqui totalmente organizada, trabalhando, né? Estava bem na clínica, estava indo, não tinha um nicho, mas estava naquela coisa de, me formei, quero trabalhar. E quando eu fui para lá, eu parei tudo, e aí caiu a ficha de eu sou mãe, e agora o que eu faço, né? Porque aqui que eu já estou de volta, né? Mas aqui eu tinha uma rede de apoio, família, amigos, todo mundo por perto, filho na creche, né? Então tinha toda uma coisa que eu era mãe, mas eu também era profissional, também eram outras coisas. Mas quando eu fui para lá, que a maternidade meio que caiu sobre os meus ombros mesmo, eu senti aquele peso, mas a psicologia perinatal surge com essa amiga, com essa demanda, né, dessa amiga, que eu queria dar um suporte de alguma forma, e aí depois eu fui dando sentido para aquilo, entendendo que isso seria bom para mim também. Mas na realidade foi nesse veio momento por conta que você dela. conheceu o Mater Online ou não? Foi nesse momento que eu conheci. Eu estava lá e participei do workshop, e aí fui gostando, fui participando, foi quando eu falei, não, peraí, isso aqui é interessante. E aí lá também eu fui tentando pensar, não, quero definir um nicho, quero trabalhar com um público específico, tenho uma identificação, que até então eu vinha tentando outras coisas, tentando ver do que eu gostava, para poder ver como que eu poderia, né, estava aceitando tudo, pegando tudo, assim, gente, né, as demandas surgiam, os atendimentos vinham, mas eu sentia que eu precisava fechar em alguma coisa, que eu tivesse afinidade, não sabia o que exatamente. E aí, quando eu encontrei o Mater Online, eu falei, poxa, isso aqui é interessante, isso aqui combina comigo, acho que a minha vivência somou, né, a minha vivência depois da minha maternidade, né, somou ao conteúdo, assim, poxa, isso aqui é algo que eu preciso saber mais. E aí fui caminhando nesse sentido. E quando você descobriu Mater Online, você estava ainda na Tailândia? Tava lá, comecei a fazer o curso lá. E aí, eu até brinco que foi a melhor época que eu fui a melhor aluna, porque eu tava, né, mãe em tempo integral, mas aí o filho dormia, eu conseguia consumir muito, né? Voltar para o Brasil, voltei, logo depois veio pandemia e o negócio foi bem tenso. Mas lá foi a minha melhor fase aluna. Olha que delícia! Então lá você aproveitou e estudou. Como é que foi? Você fez o workshop e já entrou como aluna ou você fez mais do que uma vez o workshop até se tornar aluna? Eu fiz o workshop e já entrei como aluna. Se eu não me engano, foi em agosto de 2019, uma coisa assim. Certo. E aí, se eu não me engano, foi perto da época da comemoração do Dia do Psicólogo. E aí eu falei, poxa, interessante, né? Deixa eu saber mais, que foi mais ou menos na época, né? Minha amiga teve essa perda por volta de junho, julho, e foi quando eu comecei a pesquisar sobre como acolhê-la, principalmente de longe, como é que era, como que eu poderia oferecer um suporte de muito longe. E aí foi quando eu comecei aí, numa dessas pesquisas, Mater Online, vai ter um workshop sobre psicologia perinatal, assim, isso aqui é interessante, deixa eu ver o que é isso. Foi quando eu fui descobrindo.
Olha que interessante. E com você, Ana, como é que foi essa sua busca? Você já estava atendendo esse público, né? Que estava chegando para você de tentantes, já estava chegando essas questões, principalmente porque você estava, né, na clínica de pediatria, né? Com parceria aí, essas demandas já chegavam. Aí você estava estudando e você já conhecia esse termo perinatal? Ainda não? Você só veio conhecer workshop ou não? Conta um pouquinho como é que foi isso. Eu comecei atendendo nessa clínica pediátrica, e aí depois que eu fui mãe e tal, eu decidi voltar, mas voltar só para online. Então eu perdi basicamente todos esses encaminhamentos que me chegavam. Mas fazendo uma publicidade meio por fora, tal, começaram a chegar e vieram as indicações das indicações, e eu acabei afunilando. Então me veio essa necessidade mesmo de aprofundar os estudos, de ter uma coisa mais sólida. Aí eu te encontrei na rede social e eu acho que coincidiu também com os meus estudos de marketing digital, porque eu encontrei no Mater Online o conteúdo que eu precisava, aquilo que eu queria consumir, e a sua postura enquanto profissional que me chamava muita atenção. Eu falei, esse é o espelho que eu queria, né? Eu queria uma profissional que se posicionasse assim, com conhecimento, com responsabilidade, da maneira como eu te encontrei. E na época eu tinha muitos pacientes tentantes em reprodução assistida, então, eu fiz uma busca pela internet de outros cursos e, assim, quase nenhum abordava esse tema, coisas muito superficiais. E aí, o Mater Online, eu fiz o workshop e aí conheci todos os módulos, tudo. E eu falei, olha, isso casa com o que eu quero, casa com o que eu preciso. Mas eu fiz, assim, a minha inscrição no último dia, no último minuto, porque eu tive uma experiência... no último dia, no último minuto? Por que isso? Pois é, eu tive uma experiência prévia com um curso online, uma especialização que foi muito ruim. E foi assim, a minha primeira experiência, eu falei, não, esse negócio de online não dá certo, não vou mais fazer, não é para mim. Então eu fiquei ainda ruminando, falei, nossa, eu quero muito, mas aí se for tão ruim quanto foi o último e tal. Então eu demorei muito para fazer a minha inscrição, mas assim, a partir do momento que eu fiz a inscrição e entrei já no primeiro módulo, todos os meus preconceitos aí foram desconstruídos. Que legal! Então você chegou a concluir uma pós-graduação online e não teve uma boa experiência com isso, mas não foi em perinatal, né? Não, foi numa outra área da psicologia. Outra área da psicologia. E aí, então, te fez ficar, será que eu vou, será que eu não vou? Porque o tema você gostou, mas aí essa história do online te pegou. Olha que interessante. Naquela época eu fazia lives como essa para o pessoal vir contar, você lembra? Se tinha ou não? Eu não me lembro. Se tinha, eu não tinha assistido nenhuma até então. Porque geralmente essas lives, né, que a gente faz facilita também, né, para esse tipo de tomada de decisão. Porque, querendo ou não, a gente é educado para o não online, né? Ainda mais você que é formada lá em 2002, a gente sabe que era uma época, né, de muito preconceito com o ensino EAD, muito. Eu me lembro que recentemente, 2015, 2016, eu na minha universidade, quando veio aquela história, aí sempre o pessoal falando, ai, mas é online, não sei o quê. Então, assim, sempre existe realmente. E aí, assim, a gente se preocupa de fato, porque, de fato, existem realmente instituições, né, que o online é uma coisa, né, mais... E o que mais te surpreendeu nessa... Quando você vai para o primeiro módulo, você fala, meu Deus, não tem nada a ver com o online que estava aqui na minha cabeça. Como que foi isso para você? Pois é, eu acho que... nesse módulo 1 que fez você, tipo assim, não, isso não é igual aquilo? A primeira coisa, assim, acho que foi logo na chegada, a organização, a sua equipe técnica, que é muito eficiente, o suporte é muito rápido. Então, os grupos também, os canais do Telegram ajudam muito. Então, logo que entrei, também já encontrei as alunas ávidas aí para falar, para compartilhar o conhecimento. Então, tudo isso faz a gente se sentir muito bem-vindo, acolhido, fala, não, eu estou num território bom aqui. Então, assim, para mim, o primeiro impacto foi esse, foi a organização, a seriedade, e aí foi só usufruir mesmo do conteúdo. E não é só o curso, né? Tem muitos extras, né? Muita aula, supervisão, as materalunas mesmo. Então, o curso assim, é o básico do básico, mas tem muita coisa por trás que me fez ter a certeza de que eu estava no lugar certo. Que bom, que bom. E com você, Ná? Aí você disse que voltou para o Brasil e como que foi? Porque agora você disse que você está com clínica presencial, né?
Uhum. E eu acho que você deve ter voltado para o Brasil agora no meio da pandemia, pelo que eu entendi que você falou, né? Eu vim para o pouquinho Brasil, aí veio antes, a pandemia, você falou isso. E como é que foi para você? Tipo assim, nossa, agora eu vou focar nesse nicho porque eu estava já querendo. Como é que foi essa transição sua de mudança de volta para o Brasil e retomada da clínica? Uhum. Quando eu retornei para trabalhar num local que eu já trabalhava antes, e aí eu conversei com a psicóloga que seria minha supervisora, e falei assim, olha, estou me especializando nessa área, expliquei para ela, nossa, Maria, que legal, me incentivou, assim, poxa, aqui a gente não tem, éramos uma equipe muito grande, e aí com a pandemia, né, com o início da pandemia, surgiu a vontade de ter um espaço para mim, um espaço que aí eu me juntei com essa minha amiga, que teve essa perda gestacional, e conversamos, e aí nós montamos um espaço hoje que é nosso. E aí o nosso atendimento, a gente ficou, né, durante a pandemia, grande parte online, e agora tem um retorno presencial, né. As gestantes a gente não atende presencial, né, a grande demanda é para o online, até pela questão da segurança delas, mas o espaço, né, a necessidade de ter um espaço, ele nasceu, o desejo, né, antes do início da pandemia, porque a gente começou a ter a vontade de trabalhar com gestantes, trabalhar com grupo, roda de conversa, vamos ter um espaço para a gente poder colocar em prática isso, né? Essa minha amiga sempre fala para mim, vamos colocar em prática isso que você está aprendendo. Ela também é psicóloga, ela tem um outro nicho, mas a gente, quando se reúne, né, uma dá o suporte para a outra, então o espaço, ele surgiu com esse desejo, né, de a gente poder agregar e colocar gestantes aqui, a gente poder falar, e a pandemia vem, né, dar uma quebradinha nas nossas pernas, mas a gente conseguiu se adaptar, e o atendimento, ele foi, né, a demanda ela foi surgindo aos poucos, conforme eu fui fazendo postagens mais específicas nas redes sociais, né, o Me Ajuda Rafa ajuda muito nisso. Sempre tem uma postagem, sempre tem uma live, sempre tem uma pergunta que super se encaixa no que eu estou procurando também. Então, comecei a definir mais um nicho nas minhas redes sociais. Então, as pessoas já começaram a me procurar por conta disso. Existem as outras demandas que continuam surgindo, mas sempre tem uma amiga que, quando atende uma grávida, me procura, Naira, me ajuda nisso, ou me encaminha ao paciente com aquela demanda, né, com gestante. Puérperas se identificam muito, né, com o perfil, com as redes sociais, por saber também, porque às vezes, né, a gente acaba compartilhando, eu tenho um filho, né, e geralmente perguntam da idade do meu filho, das dificuldades que eu tenho, e aí a gente consegue fazer uma troca legal nas redes sociais, que isso meio que surge e aumenta, né, contribui para o aumento da demanda. Então, acredito que tenha sido assim, o curso me ajudou a ter segurança para conseguir me expor também. Porque muitas das vezes, né, na formação tinha aquela ideia de que você não pode se expor, você é um profissional, você tem um distanciamento técnico, você não sente, né, pelo menos eu sim compreendia dessa forma, que você não sente, você não sofre, você não tem nada. E aí a maternidade, quando a maternidade vem para mim, né, e quando ela cai sobre os meus ombros, né, quando eu tô fora, é que é aquela hora que eu começo a sentir o que muitas mulheres sentem no puerpério. Eu tinha uma rede muito forte que me deu todo um suporte, que passei pelo baby blues, aquela coisa difícil, mas consegui estar ali mais ou menos de pé. Quando a maternidade ela cai sobre mim, eu me assusto, né? O que é isso? E os módulos, as aulas, foi trazendo conhecimento técnico, conhecimento científico para aquilo que eu estava vivendo na prática. Eu também não tinha nem me questionado sobre isso. Era uma interrogação, tipo, é um problema que está aqui, está na caixinha. Deixa eu resolver o problema da amiga, deixa eu pensar na outra questão. E aí, quando eu encontrei o curso, que eu comecei a fazer, que comecei a ver, dei sentido também para a minha maternidade. Dei sentido para o meu espaço e para isso me trouxe segurança também para eu me expor aquilo que cabia, expor aquilo, né, que olha, eu também passo por isso, nós também temos dificuldades, mas também precisamos falar sobre isso para que a gente tenha saúde mental. E aí os atendimentos e as pessoas foram surgindo, né, vira e mexe, aparece uma pessoa, olha, vi suas redes sociais, que bom que você está consumindo, que bom que você está vendo, né, e a troca, né, como a Ana falou, dos grupos ajuda muito, né, porque as meninas têm experiência que às vezes eu faço, não passei por isso, mas interessante, eu vou anotar, né, vou guardar essa informação, as leituras complementares das aulas, né, porque não são só as aulas, gosto muito, né, meus livrinhos estão todos guardadinhos, não empresto, todos marcadinhos, as indicações dos livros, as indicações de leituras, são sempre muito boas, e são sempre
Então, quando surge, né, alguém perguntando alguma coisa, eu sei, peraí, eu posso te indicar alguma leitura sobre o assunto. Olha, lê sobre isso, pesquisa sobre isso, vai no Instagram do Mater Online, vê esse material, vai no blog, tem material legal. Então, assim, a gente está sempre, eu estou sempre, de certa forma, conduzindo, e acho isso legal, de certa forma, ter me tornado uma referência entre os conhecidos, né, entre as colegas da área que já me procuram para perguntar sobre o assunto, né? Se tem alguma leitura, alguma indicação de um curso, alguma coisa. Então, isso tem sido, assim, tem agregado muito para minha formação profissional e também para uma sensação de bem-estar, né? Uma sensação de que, poxa, que bom, acho que me encontrei na minha área profissional, né? Que legal. E isso acho que responde bastante uma pergunta que eu sempre recebo aqui. Se tem demanda para essa área? Então, assim, o que você está dizendo é, eu voltei para o Brasil um pouquinho antes da pandemia, abro a minha clínica durante a pandemia, e a demanda, né? Eu nichei, porque tem gente que tem medo de nichar também, né? Tem gente que trabalha com a clínica que tem a crença, né, que precisa atender tudo que chega e se nichar vai ser um problema. E para quem trabalha com marketing, né, Ana, a gente sabe que é importante, né, o nichar, né? Quanto mais a gente nicha, mais a gente se torna referência, mais fácil, né, da clientela saber chegar até a gente, né, ter um direcionamento aí. Que legal que você está falando, né? Tipo, não, gente, né? Eu voltei para o Brasil e estou com tudo aqui. Quantos porcentos, mais ou menos, de clientes você atende hoje na perinatalidade? Ou é 100%, de repente, não sei. Não, ainda não é 100%. Certo. Trabalhamos para isso. Confesso que torço para as minhas mulheres que já estão tentando ou querendo engravidar, que aí, ó, a gente chega lá. Mas cerca de 60% a 55% de gestantes que eu tenho atendido. Olha, mais da metade das suas clientes. Sim. Massa. Bem legal, bem legal. E o que fez muita diferença, assim, da questão do nichar, né, é como essa minha amiga, ela tem um outro nicho, a gente se complementa. Então, eu estou sempre com amigas também, com conhecidas, com profissionais que têm outros nichos que complementam aquilo que eu não dou conta de atender. Então, a gente consegue fazer essa troca. Ah, eu tenho amigas que gostam muito de atender na parte da parentalidade, na parte mais dos pais, daquelas crianças que já estão maiores, ou crianças. Então, olha, a gente consegue fazer uma troca legal e consegue pensar, né, nessas estratégias de grupos, quando assim que a pandemia permitir, né, mas os grupos online, e a gente consegue pensar nessas estratégias para a gente conseguir juntar e somar. Acho que nichar não separa, agrega. Quanto mais você nicha, você se torna e você vai somando com aqueles outros profissionais de confiança. Né? Você sente isso também, Ana? Eu sinto, com certeza. E eu também tenho, acho que mais de 50% aí do meu público direto da perinatalidade. Mas o que é muito interessante é que mesmo as mulheres mais velhas ou com filhos adolescentes, quando você vai investigar um pouquinho, sempre teve alguma coisa no parto, no puerpério, vinculação, né, os primeiros meses de vinculação com seus filhos, sempre tem alguma coisa que acaba se refletindo lá na frente. Perdas perinatais também, isso tem muita influência em como elas levam a vida, nas crenças e tudo mais. Então, acho que é um conhecimento que não é só naquele momento em que elas estão vivendo, mas que vai se refletir para o resto da vida. Perfeito. E Ana, você que já atendia esse público antes e agora, depois no Mater Online, você sente diferença na sua atuação, no seu conhecimento, coisas assim? Nossa, Rafa, não tem nem comparação. Essa segurança que a Naira falou é muito presente, assim, eu me sinto muito mais fortalecida, muito mais segura para falar, e agora tem rede social. Então, eu acho que a nossa responsabilidade, a nossa postura tem que ser outra. A gente precisa realmente saber do que está falando, né? E se colocar como autoridade no assunto é uma coisa muito séria. Então, quando a gente tem um conhecimento onde a gente se sente segura, isso faz toda a diferença. E não é só assim, eu sei tudo. Pode chegar alguma demanda que eu não saiba, mas eu tenho uma fonte segura, né? Eu tenho a quem recorrer, eu tenho toda uma questão de artigos científicos, de pessoas que estão envolvidas. Então, não é só eu acho, eu vou procurar, mas não sei aonde. Não, eu sei aonde está a fonte que pode me socorrer num momento aí de desespero. Massa. E você que está no online, né? Você sente que... Não se sente, não era isso que eu ia perguntar, não. Você que está no online, você tem atendido mais pessoas da sua cidade, da sua região, ou tem vindo pessoas também de outros estados, lugares mais distantes? Do mundo inteiro, Rafa. Do mundo inteiro.
E, aliás, começou com o mundo para depois chegar. Eu acho que eu não atendo ninguém da minha região mesmo, sempre assim, de outros estados, de outros países, mas que estão vivendo, né, todas essas fases de puerpério ou tentantes. Então, eu preciso conhecer um pouquinho também da realidade de outras localidades. Isso é muito legal. Show! E na sua opinião particular, o que você mais gosta no Mater Online? O que é? Pode ser qualquer coisa. O que é que você fala assim, o que eu mais gosto no Mater Online é isso? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem a seriedade do como o curso é construído, na qualidade das informações e na informação em si, porque quando eu pensava em perinatalidade, eu pensava em gestação, né? Gestação, puerpério e tal. E quando você entra no Mater Online, você vê que o negócio é muito mais abrangente. Então, esses módulos de genética, de disciplina positiva, a própria reprodução assistida, então, todos esses outros módulos, acho que agregam muito e é o que eu mais curto. Assim, eu gosto de descobrir qual é o próximo módulo, o que eles vão falar na próxima aula. Acho que isso é o mais legal. E para você, Nau, o que seria a coisa que você acha assim, mais legal? Tipo assim, nossa, aqui no Mater Online eu gosto de muita coisa, mas eu gosto mais é disso. Sim, acho que ela falou tudo. Assim. Os módulos, né, eles são aquelas gotinhas de curiosidade. O módulo de genética, eu confesso que eu falei assim, genética? O que isso tem a ver com psicologia perinatal? E quando eu concluí o módulo, assim, cara, ele tinha que estar aqui. É um módulo que tinha que estar presente, é um módulo que tinha que estar ali. Ele veio cheio de conteúdo e abre a mente, né, para a gente poder ter curiosidade para pesquisar mais, querer saber mais. Mas as informações que são trocadas nos grupos, né, nos canais do Telegram, o conteúdo mesmo que é trocado entre as alunas, eu costumo brincar, assim, gente, eu não participo ativamente dos grupos, mas eu estou ali consumindo, né, as meninas estão compartilhando, todos os alunos, né, as meninas, os alunos, os meninos, né, os psicólogos e as psicólogas estão ali compartilhando, são sempre conteúdos que me trazem reflexão, né, uma pessoa compartilha um modo de atuação, aí uma outra fala, eu atuo dessa forma, eu faço diferente, e isso me traz uma terceira visão de, poxa, eu posso fazer de uma outra forma, não precisa ser assim, ou pode ser assim. E os materiais, né? Eu comento sobre as ideias, né, que o pessoal tem, da troca do material, o teste, o modelo de triagem psicológica para gestantes. Eu estou apaixonada. Recentemente chegou na minha casa, assim, é o meu presente de aniversário, Natal, para mim. Era o que eu mais queria. E eu vejo que essa troca de material, de conteúdo, de ferramentas que a gente pode ter para atuar nessa área. Eu acho que isso, para mim, não se compara. Se você fala assim, Naira, você tem que sair do grupo, você não pode mais fazer parte. Deixa eu ficar, eu começo tudo de novo. Eu quero ficar. Vamos estender o tempo de acesso das alunas. Eu quero participar de tudo para não perder o acesso, para continuar tendo acesso ao conteúdo do curso e ao conteúdo das trocas, porque é uma das coisas que eu mais gosto. Massa, muito massa. E para quem, assim, tá dentro de casa naquela situação, né, tipo, principalmente igual a da Ana, né, vou deixar para o último minuto. Para essas pessoas que estão na dúvida ainda, né, ou seja porque tá com medo do EAD, ou seja porque tá com medo de fazer um investimento e não ter o retorno esperado, ou tantas outras questões aí. O que vocês diriam para essas pessoas que pudesse ser assim alguma coisa de vocês mesmo? Igual a Ana, ela tinha o receio do EAD e falou um pouquinho. Qual que seria o seu receio, né? Você tinha algum receio para poder... O EAD ele se tornou uma necessidade porque eu não estava aqui, mas o mesmo preconceito eu tinha. Eu não quero, não sei se eu vou, mas naquele momento, para mim, foi como uma forma de eu me informar sobre alguma coisa e ocupar a minha mente, sabe? É de grande desculpa, de certa forma, de iniciar o curso, vou ocupar a minha mente para ajudar as pessoas e, consequentemente, acabei me ajudando, né? Mas eu também tinha esse receio do EAD por achar que não valeria o aprendizado, não valeria a pena, ia jogar dinheiro fora. Mas, financeiramente, o retorno, acho que nem se compara, né? De você ter o conhecimento e você pode aplicar com segurança, você tem o retorno, isso é óbvio. Quanto tempo, mais ou menos, teve o retorno para você? Só para a gente ter uma noção. Você entrou... Olha, eu entrei no curso, né,
em 2019 e comecei a atuar mais efetivamente agora com a pandemia, né, com o meu retorno. Então, acredito que esse ano eu tive o retorno, com certeza tive o retorno dos atendimentos, do investimento do curso. 2021, né, contando aí os atendimentos. E se, acredito eu, que se não houvesse pandemia, ou se alguns planos tivessem saído do papel antes, teria sido antes. Porque é uma demanda que ela existe, né? Mas o meu maior receio também era, tanto que na época que eu pesquisei o curso, eu pesquisei para ver se haveria possibilidade de ser presencial caso eu voltasse para o Brasil. Não, quando eu voltar eu quero fazer presencial, porque aí, né, eu vou lá, vou trocar com as pessoas, quero estar junto. Tanto que o evento de abril, né? Eu quero estar lá, quero trocar pessoalmente com as meninas, para conversar com os meninos, para ver como é que é isso se dá de verdade, porque as pessoas são reais, né? A gente tem essa sensação que as pessoas não são reais. Mas estar junto com as pessoas fisicamente, para mim, era importante. Mas como não tinha como, eu aceitei a possibilidade do online. Com receio, óbvio. Massa. E para você, Ana, o que você diria para o pessoal? Teve mais alguma coisa além do EAD aí? Ou não, acho que foi isso. Acho que o retorno não tem nem o que a gente falar, né, Rafa? Não só o retorno financeiro, mas essa questão do conteúdo que a gente recebe. Eu acho que é muito mais do que eu imaginava, muito mais do que até me foi vendido. Eu acho que eu me surpreendi por isso. Então, esse receio meu foi desconstruído logo no começo. E é isso que eu te falo, o que tem por fora, essa troca com os colegas, e são tantas oportunidades, é tanta aula, é live, é aula, supervisão, é mentoria, é tanto conteúdo que não tem como a gente se sentir órfão, não tem como a gente achar que está faltando alguma coisa, não está faltando nada, né? A gente tem muito mais do que aquilo que foi prometido, né, no começo do curso. E o que falta é tempo para acompanhar tudo, né? Exatamente. E o que você diria para alguém que está em cima do muro, né? Tipo assim, eu vou, eu não vou, faço inscrição para essa turma, não faço. O que você diria para alguém que tá na dúvida, para não deixar para o último minuto? Eu acho que só nas pesquisas que a gente faz, na própria rede mesmo, de comparar com outros cursos, de observar o seu posicionamento, o conteúdo que tem nas redes do Mater Online, em todos os canais, eu acho que é tanta coisa. Né? Então, o curso é uma forma muito mais aprofundada, muito mais elaborada. Então, as redes sociais, eu acho que dão só um gostinho. Então, tem que mesmo ter coragem e sem medo. Tem que fazer a inscrição, começar o curso, e logo no começo eu acho que esse receio todo vai embora. Massa. Você concorda, Ana? Tá balançando a cabeça? Concordo. Ia falar, igual a Ana falou, começou, faz o primeiro módulo, a primeira aula do primeiro módulo, a pessoa vai ter a noção de que vale a pena. Né? Não existem os receios, mas quando você se permite, que você está ali no acesso à plataforma, você vê que faz sentido estar ali, que vai mudar a vida profissional, vai mudar o seu posicionamento. Ah, não quero atuar, decidi que não quero atuar mais como psicóloga, mas você vai ter um olhar completamente diferente para as pessoas, para as puérperas, para as gestantes, para as famílias que, né, que estão passando por esse processo de luto, de chegada de mais um membro. Você tem um olhar completamente diferente. Acho que é um curso que as pessoas tinham que fazer, né? Não só os profissionais. Tinham módulos ali que a gente tinha que trazer e passar no cinema para algumas pessoas assistirem. Passar no cinema para a população. Todo mundo. E o fato de ser online, pelo menos no meu caso, inverteu, né? O que eu achava uma desvantagem passou a ser uma grande vantagem, porque eu assisto várias vezes a mesma aula, então tem um conteúdo que fica ali. Então, na própria prática, pintou uma dúvida, eu vou lá conferir, tem os artigos. Então, acho que isso acaba contribuindo. Até mais denso do que um presencial que você ouve a aula e pronto, e não fica nada, né? Então, o online tem essa vantagem. Massa. E tem alguma coisa que eu não perguntei, mulheres, que vocês gostariam de falar, ressaltar alguma coisa? Por mim, acho que eu, pelo menos, tenho que falei tudo que eu precisava falar, né? Porque eu sou muito grata a esse curso. Legal. Eu acho que é tanta coisa, Rafa, porque é uma mistura de profissional com pessoal, né? Como a Naira trouxe a questão da maternidade dela para mim também. Eu acho que encontrei muitas respostas e me reafirmei enquanto mãe, e isso é muito gostoso. As pacientes realmente se identificam,
né? E eu também conto um pouquinho da minha história quando elas perguntam, eu também coloco, e isso aproxima, nos aproxima. Então, acho que é um curso que serve mesmo para a vida. Show! Que delícia! Adorei conhecer a história de vocês, gente. Obrigada por compartilharem e permitir que eu e as outras pessoas que estão aqui assistindo no YouTube, Facebook, Instagram, né, possam também conhecer a história de vocês. E eu desejo cada vez mais sucesso. Para mim é muito importante saber que vocês começaram um curso, colocaram em prática e que isso está transformando a vida profissional de vocês de forma positiva. Ambas, né, com mais de 50% aí de clientes nessa área, uma atendendo no presencial, a outra atendendo online, então significa que tem cliente, que tem demanda, e com certeza só tende a crescer, né, porque ambas, né, começaram há pouco tempo, né, se for ver bem, né, assim, né, o tempo de que começou de fato a atender nichado, assim. Então é só o começo de tudo, tem muita coisa boa ainda para acontecer, se Deus quiser, essa pandemia aí passa também permitindo alguns avanços também, né, dentro dos nossos atendimentos. E gratidão, mulheres. Só tenho a agradecer a vocês e dizer, né, que vocês já sabem. Na hora que precisar, conta aqui comigo, com toda a nossa equipe, que a gente fica muito feliz em ver o crescimento de vocês. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Beijo. Obrigada, Eu que agradeço. só gratidão também. Muito obrigada pela sua equipe também. Muito esforçada, a gente percebe o quanto vocês trabalham, o quanto vocês se dedicam. Então, estou muito feliz de estar aqui. Show! Valeu! Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Até, amadas. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.